que é um bloqueio emocional? Sabe falar ou não? O que é um bloqueio emocional? Bloqueio emocional é uma prova de amor do seu cérebro, para você não passar o problema de novo. Então, imagina que a idade onde você mais tem bloqueio emocional até seus 8, no máximo 10 anos de idade. O que é o bloqueio emocional? É aquela tela do Windows, sabe? Acontece um erro, aparece aquela tela azul do Windows, aí você tem que apertar Ctrl Alt Delete, esquecer aquela operação e seguir sua vida normal. O que é um bloqueio então? Você está num lugar humilhado, apresentando um trabalho na escola. Aquilo cai a imagem, e aí quando volta, você volta sem aquela potência. Aí sua cabeça pensa assim, ó. Eu sou burro. Que aí você fica com bloqueio. Olha o nome do bloqueio, se vocês quiserem anotar, o bloqueio chama bloqueio de aprendizagem. Quando você é uma pessoa, que alguém muito autoritário, te criou, e coloca pressão em você, vai ter um sintoma, um bloqueio. Esse bloqueio vai ser um bloqueio que vai te cobrar uma vida inteira. Você vai ficar assim, cara, por que as coisas eu tento fazer não dá para fazer? Quando você tem um perfil de trabalhar para alguém e ajudar essa pessoa com tudo, mas quando é para você, você não consegue, aí vai acontecer um bloqueio. Bloqueio de escassez. Geralmente o bloqueio de escassez vem do pai, tá? Depois da mãe na sequência. Mas o que são esses bloqueios então? Você imagina uma pessoa igual você com 60 e poucos bloqueios. Você vai fazer tela do Windows, vai fazer tela do Windows, vai fazer tela do Windows, vai fazer tela do Windows. Fala, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Desbloquear? O que é desbloquear para não parecer místico? Chama ressignificação. Ressignificar. O que é ressignificar? Vamos todo mundo repetir. Mas sabe por que você pede para repetir? Eu peço para repetir para você ficar com isso ancorado. Você nunca mais esquecer. É um ambiente coletivamente, né? Roda essa energia junto e entra nessa cabeça sua em definitivo. Fala assim, ó, ressignificar é dar um novo sentido. É trocar a experiência. Então, por exemplo, eu lembro quando eu não gostava de rico, de jeito nenhum. Eu entendo o marxista, o cara que é comunista, ele olha pro rico e fala, nós somos pobres por causa do rico que toma nosso dinheiro. É mais ou menos assim a cabeça. Eu estudei escola pública, eu fui treinado a ser revoltado com gente rica, culpando a minha pobreza na riqueza do outro. Sendo que é o contrário. Quanto mais ricos tem, mais chance do pobre ficar rico. Você sabe disso ou não? Presta atenção. Quanto mais gente rica num lugar, mais chance o pobre tem de ficar rico. Vou falar o contrário agora. Se não tiver rico, pobre nenhum vai ficar rico. Não tem como. Vou explicar. Se um rico chega no seu país, vamos supor que não tem internet. O rico instala a internet. Você imagina o impacto da internet na sociedade? É claro que um monte de gente perde a vida gastando com nada. Só que o impacto de a internet chegar no lugar, um monte de empresa vai ser formada para atender esse serviço de internet. Aí um monte de gente que vai virar empresário vai ficar rico. Entendeu ou não? Aí chega um cara e fala, não, eu vou lançar foguete lá na sua terra. Aí para lançar foguete precisa de pelo menos umas 400 empresas envolvidas, com todo o processo de lançar um foguete. Mais 400 novas pessoas empreendendo. Estou dando exemplo. Aí chega um rico e fala, não, eu vou comprar um canal de televisão, eu vou fundar um canal de televisão na sua terra que não tem nada. Você imagina o tanto de empresa que atende um canal de televisão? Consegue entender ou não? Então, a televisão é tecnologia. Aí o cara do foguete é outro. Aí fala, não, quer saber? Eu vou criar um equipamento, um tal de celular. Você imagina o tanto de empresa para produzir componente para entregar para de novo, esse rico? Aí fazendo esse tanto de riqueza, produzir chamada encascateamento, várias pessoas prosperando com isso. Aí chega uma hora e você fala, mas o que aconteceu aqui? Só de vir poucos ricos, formou muitos outros ricos para atender isso. Se um país decidir fabricar o próprio carro, talvez você não saiba, mas um carro comum, de médio luxo, comum, ele tem 5.000 componentes, 6.000 componentes. Você imagina o tanto de empresa que tem que criar para fabricar componente para servir para essa empresa, para essa montadora? Então, se a gente tiver uma marca de carro, a marca de celular, a marca de notebook, a marca de cada coisa, das grandes tecnologias, vai formar um monte de rico. Tem uma consultoria americana, não britânica, que fala que vai ter 100.000 novos milionários até ano que vem. 100.000 no Brasil. Por que isso? Por conta de tecnologia, esse avanço de todo mundo do saber, você também está tendo acesso e tudo. Só que mesmo tendo todas as possibilidades, o que faz uma pessoa não prosperar de jeito nenhum, mesmo tendo um cenário para ficar rico? Os bloqueios emocionais dela. Se a pessoa é escassa, ela não acredita. Se a pessoa tem necessidade de aprovação, ela morre de medo de se desafiar. Ou seja, os bloqueios não te deixam prosperar. E não adianta. Eu olho aqui para 100% de vocês, passei aqui o olho e consegui ver 100% de vocês. Eu não consigo ver uma pessoa aqui dentro que tem a chance de ficar pobre uma vida inteira. Não existe isso para mim. Agora, ter esses pensamentos vai fazer que você continue pobre.
E a maior pobreza que tem não é a falta de dinheiro no banco, a maior pobreza que tem é a falta de experiência. Pobre em experiência. Às vezes você chama a pessoa, vamos fazer tal coisa, a pessoa vai fazer, ela não dá conta de fazer porque não teve experiências mínimas na vida. Você aprendeu a ler, aprendeu a escrever, sabe interpretar mais ou menos. Agora eu vou perguntar, quem aqui profissionalmente ou pagou por isso, aprendeu a ler gente? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Se for contar as mãozinhas que levantou, deu 6 num lugar desse tamanho. 6 pessoas aprenderam a ler pessoas. Posso falar? A coisa mais importante que tem na vida é ler gente. Porque se você ler gente, você evita quase todos os problemas da sua vida. Mas tem que aprender. Eu sei, ela falou que o Espírito Santo mostrou, não duvido. Ele não vai mostrar todo dia. Às vezes alguém fica incrédulo com a fala dessa. O discernimento de espírito é quando ele é muito aflorado, a gente consegue... Mas isso é no espírito, aí tem uma coisa que você tem que aprender a ler na alma. Eu concordo com o que você está falando, só que uma coisa você discerne no espírito, a outra você discerne na alma, a outra você discerne no corpo. Tem que aprender a todas. Sim, por exemplo. Você pode ter esse discernimento espiritual, mas teve que aprender fisicamente a andar. É igual avião. Deus não decola avião, mas ele empurra avião. Chama vento de caldo. Você não vai achar Deus decolando avião, porque é antilógico. Quem decola é o piloto. Sacou? Então, uma das partes que você conseguir ter esse discernimento, tá ok, mas falta 2. Aprender a ler fisicamente, aprender a ler almaticamente, que é energético, e aprender a ler metafisicamente, que é além do que o olho vê. Eu tenho certeza que você deve ter isso aí, beleza. Só que tem que ter completo. Treinar essas coisas. Só que para você conseguir ser pleno, vai ter que pegar a listinha de bloqueio e comer com farinha. O medo é um bloqueio. Quem aqui humildemente sente assim, a rejeição, às vezes está num lugar e fica apavorado. É um bloqueio, esse bloqueio precisa ser revisto. Como que resolve? Quando eu tinha raiva de rico, o que vinha na minha cabeça? Tinha raiva mesmo. Me ensinaram a ter raiva. A gente aprende a ser bobo. Ao invés de fazer o que eu li num livro um dia, que era abençoe um rico para você também ser, a gente amaldiçoa. Aí qual que é o problema? A gente não está afetando negativamente a vida de um rico. A gente está falando para nós assim, ó, nós não queremos viver isso. Quando você fala mal de um rico, você está falando para o seu cérebro assim, ó, isso não vale a pena ser, então não mexa com isso. Então aqui uma dica, talvez você não entenda hoje, mas um dia você vai agradecer por ter ouvido. Abençoe a vida de um rico. Porque abençoando um rico, você vai falar assim, ó, eu também vou me preparar para isso. Amaldiçoando, você não vai querer isso para você. Falta que é doido. Bloqueio de rejeição. Se qualquer coisa que a pessoa faz contra você, você não avalia a lógica que está acontecendo, você avalia que você está sendo rejeitado. É uma leitura. Não sei quantos já viram fazendo uma cena de apertar a mão da pessoa, cada um lê de um jeito, por causa do seu sentimento. O seu sentimento está ligado com seus bloqueios. Fala com a boquinha assim, todo mundo. Fala assim, ó, meu sentimento está ligado aos meus bloqueios. Estão ligados, né? Então, seus sentimentos estão ligados aos seus bloqueios. O que nós temos que fazer? Ctrl, Alt, Delete, no Windows lá. Como achar um bloqueio? Anota aí. Como achar um bloqueio? Para achar um bloqueio, eu preciso de entrar em novos desafios. Então, tem muita gente vindo no Brasil, do mundo inteiro, para fazer o Ironman aqui. Você vai ver um tanto de bloqueio encontrado. Na hora que começar a prova, dá uma dor, assim. Porque entrou num desafio. Acredite, tem gente que não consegue terminar o desafio. Eu descobri um dia, lendo aqueles Navy SEALs lá da Marinha Americana, que quando você entrar em exaustão máxima e seu corpo parar de falta de energia, ainda tem 40% de energia. Isso me deixou tão intrigado. Eu falei, isso é mentira. O corpo humano tem uma reserva, que quando você chegar na exaustão máxima e você achar que você parou, ele ainda tem 40% de energia para você seguir. Só que aí está o segredo. Vocês querem saber como é que funciona? Alta esperança. Se não tiver com uma esperança em altíssimo nível, não vai. Vamos pegar os animais para você entender como é que destrava isso na sua cabeça. Quando a pessoa perde esperança, ela não dá conta de acessar a reserva. Certa vez pegaram uma abelha, abelha não, um rato, tem na internet esses experimentos. Pegaram um rato, colocaram dentro de um líquido para ele nadando. Eu não lembro ao certo, tá? Se alguém aí da mesa puder pesquisar e até colocar no painel, eu acho que é da hora esse experimento. Mais ou menos assim. Um rato ficou lá 4 horas nadando e afogou. Aí tiraram. Por que ele afogou? Porque 4 horas não viu ali nenhuma forma de sair, ele afogou. Aí tiraram o rato recuperou. E depois colocaram ele de novo. É incrível o teste. Se eu não tiver doido, esse rato ficou umas 50 horas nadando. A primeira vez deve ter sido por volta de 4. A segunda por volta de 50. Me explica por que da outra vez ele conseguiu ficar 50. Porque ele nadou 4 horas e alguém resgatou.
Aí instalou um código na cabeça. Eu vou nadar até alguém me pegar. Aí na outra ficou 55 horas. Mais ou menos isso, vocês vão achar aí. O que você acabou de aprender com isso? Que se você se sente amado, se você sente que tem alguém que te ama, você sente que tem gente que também te ama, e você se ama, você tem mais esperança. Olha que louco. Se você tem alguém que você ama, que está te esperando, você não está entendendo o impacto disso. Isso muda seu modelo mental. Praticar sabendo que tem alguém pensando assim, não, eu vou fazer pelo fulano. O que me deu força na política? Saber que é um chamado. Porque eu tenho 100% de desinteresse no assunto. Meu cérebro não quer saber disso. Meu coração fala, é isso que nós vamos parar tudo e jogar tudo para cima para viver isso, porque o coração está falando. É isso, 2026 é logo ali. Aí você fala, você imagina um tanto de gente que não quer que eu faça isso. Sabe por quê? Porque uma pessoa igual eu, que não depende de grana, que não depende de aplauso, não depende de nada que esse povo, tudo depende, assombra o sistema político. Minha intenção na política é organizar esse país e libertar a mente desse povo, para alcançar um número que eu vi primeiro, antes de todo brasileiro. Nos tornar a nação mais próspera da Terra, até 2050. 25 anos para isso. Aí você fala, dá para fazer? Do jeito que está aí, nem com mais 500 anos a gente consegue. Agora, com 25, a gente prosperando e pegando na mão um do outro, acorda. Só que o nosso acordo é assim, né? Acorda! Você imagina, nos próximos 2 anos levantar 5 milhões de pessoas. Mas 200, amor, já estou levantando faz tempo, mas eu também não estou sozinho, certo? Tem outras pessoas fazendo. Nunca na história do país um indicador está desregulado e crescendo sem parar, que é a quantidade de pessoas pedindo para sair de empresa independente se vai ter acerto ou não e montando seus próprios negócios. Isso é assustador. Por quê? Porque o empreendedorismo liberta. Só que o bloqueio de escassez faz a pessoa ter medo de deixar a CLT para empreender. Olha que louco. O bloqueio de uma nação, o bloqueio mais poderoso que o brasileiro tem, escassez. Tendo a escassez, essa pessoa não tem coragem de se desafiar. Ela prefere ficar lá, assim, não, eu vou fazer essas continhas aqui, vou ganhar meus 2 mil, meus 5 mil, vou ficar aqui para sempre. E aí então o detalhe, uma nação inteira vai mudar por causa disso. Mas porque você é bom para dar aula, não, porque você que ninguém acreditava ficou rico. Olha que coisa. Você não sabe o impacto da pessoa, igual você, que ninguém estava esperando. Você entender meu recado, você prosperar, você vai virar uma fonte de inspiração para um tanto de gente, vai falar assim, mas um jacu daquele ali. Uma pessoa ruim daquela, que não tinha chance, da onde veio não tem chance. Você entende? Eu sei que eu choco as pessoas por causa disso. Um monte de gente fala para mim, você só ficou rico, você sabe falar. Então aprende a falar. E o tanto que eu gosto, quando as pessoas ficam arrumando desculpa, a desculpa não é para me ferir, é para dar uma justificativa para ela, porque eu denunciei ela. Olha o que é a denúncia. Toda pessoa veloz denuncia o lento. Todo sábio denuncia o tolo. Todo rico denuncia o pobre. O que é uma denúncia? Nós viemos do mesmo lugar, eu consegui sair. Você não saiu, você está denunciado. Então a pessoa fala, você só ficou rico vendendo curso. Meu filho, vende curso para você ver se você fica rico. Ninguém quer aprender com você. Você pegou o código? O primeiro falou que é por conta da minha comunicação, então aprende a falar. O segundo falou, não, é porque você é bom de storytelling. Resumindo, pega 30 pessoas, o que cada um der de desculpa é o que está faltando em você. Ué. Só faz. Acho bonito quando alguém ficou rico vendendo curso. Cara, por que ficou rico vendendo curso? Porque o negócio funciona. E cada 10 que aprende, pelo menos 6 o negócio vinga. Os outros 2 ficam patinando. E os outros 2? Não quer fazer. Comprou, mas não usa. É normal, hein? Eu queria ser um cara unânime, assim, ó, 100% das pessoas, só de chegar perto já ia prosperar. Mas não é assim que funciona, cada um tem um caminho, cada um tem uma cultura, cada um tem seus drivers. Tem gente que tem 10 vidas, só tem uma. Eu não sei. Tem gente aqui que não prosperou porque sabe que tem 10 vidas. Eu não sei aonde vocês vão sacar essas vidas. Eu tenho certeza que eu tenho uma. Você também tem ou não? Não, mas eu tenho uma crença que se morrer, vai não sei. Deixa eu te falar com ele. E se não tiver nada desse rolê? Não, é sério. Só entre nós aqui. Tem gente doidinha. Eu já tive que lidar com o religioso falando assim, não, você não pode fazer esses treinos na vida não, porque nosso negócio é na vida eterna. Aí eu falo, cara, você já leu a Bíblia? Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu para os filhos. Nova Jerusalém vai baixar na terra, não é a terra que vai para outro lugar. Você às vezes foi iludido, não, nós vamos para o céu. Vocês não sabem nem o que está escrito na Bíblia. Eu prefiro acreditar num maluco. Sabe qual é o maluco? O nome dele é PDS, lá do interior de Goiás. Um dia eu perguntei para ele assim, PDS, você quer ir para o céu? Ele é sabe aqueles malucos que ficam andando o dia inteiro? Maluco mesmo, pirado. Aí eu perguntei, você quer ir para o céu? Aí o PDS falou assim, eu não, lá cai.
O cara é fera, mano. O cara leu o rolê. Tipo assim, não tem que andar no céu. No céu você tem que voar. No céu você tem que ter aerodinâmica. Na Bíblia fala da nova Jerusalém descendo do céu. E você não entende. Até o maluco fala, eu não, lá cai. Se andar no céu, cai, mano. Mude seus pensamentos. Ataque seus bloqueios. Como encontrá-los? Desafio. Como resolver? Ressignificando. E aí, Marçal? Eu. Se eu pegar meus últimos 10 anos, eu, hoje, não consigo lembrar do Pablo que esses bloqueios não é tão estranho que não dá para ativar a lembrança de quem eu era 10 anos atrás. Eu não lembro dessa pessoa. Não consigo lembrar. Uma característica de quem está sempre desbloqueando é que pessoas do passado encontram com você agora e não conseguem te reconhecer. Porque o bloqueio te muda. O bloqueio te deixa covarde. Meu cunhado tá chegando aí agora, na manhã cedo. E ele é um cara assim, mano, que pegou o mapa, falou assim, ó, eu vou mudar de vida e você vai falar o que tem que fazer, eu vou fazer. Aí eu falei, então beleza. Então vamos fazer o seguinte. Então já que você tá vindo, querendo fazer isso, ele era de Goiânia, foi lá para São Paulo também. Faz tudo do jeitinho que eu tô falando. Se desafia nisso. Vai caçar um esporte, vai caçar não sei o quê. Mas você acha que o esporte é importante? 100%. Esporte molda caráter. Esporte aumenta seu nível de competitividade. O esporte te conecta com gente brava. O esporte alarga a sua mentalidade. O esporte aumenta seu nível de antifragilidade. Vai por mim, pratica uma merda do esporte. Por quê? Porque é o seguinte, na hora que você estiver no meio do caos, toda vez que eu estou no meio do caos, eu olho e falo assim, mas será que isso aqui é tão pesado igual um Ultraman? Toda vez que eu estou numa situação assim de agonia, eu falo assim, isso é mais fácil ou mais difícil que um Ultraman? Ultraman, 452 quilômetros. Eu adoro falar 452 quilômetros e ver a reação de alguns de vocês. Nem de carro você tem coragem de ir. É verdade ou não? Você fala assim, nossa, imagina, sair daqui, pegar, dirigir 452 quilômetros, é o fim para mim. Não, eu fui nadando, pedalando e correndo. 8 quilômetros de nado, 3 horas e 53. 14 horas pedalando. Eu tinha certeza que eu era um robô. 14 horas. O Iron, pra você ter uma noção, no final de semana, eu fiz em 5 horas e 15. No Ultra, chovendo, num parque, no Parque Louis, na Flórida. 14 horas. E as demais horas, para completar 35 horas e 17 minutos, foi correndo 84 quilômetros. E a parte boa, quando eu começo a correr, o tendão está inflamado. Não dá para correr. Eu não corri tendo possibilidade real de correr de boa. Eu corri assim, ó. Por que eu corri? Porque eu lembrei do livro que eu fui para os Estados Unidos lendo. Eu li um livro no voo. O livro do campeão mundial que eu patrocino ele. Como é que ele chamou? Daniel Oliveira. Eu li o livro do Daniel Oliveira no livro. Quebrei minha escápula e aí continuei correndo. Soltei meu tendão de Aquiles e continuei correndo 200 quilômetros. Aí eu fui atrás da história do David Goggins. Aí fui ler, correu 400 quilômetros com as duas canelas quebradas. Aí eu tô lá correndo, eu chorei várias vezes, minha perna assim, ó. Não, faz alguma coisa aqui, ó. Os caras amarraram pra eu perder esse movimento e o pé ficou assim, ó, duro. Aí deu pra correr. Aí comecei a correr com o pé duro. E fui. Sabe o que aconteceu? De tanto fazer isso, uma coxa ficou maior que a outra e desregulou meu corpo todinho. E mesmo assim eu fui. Porque eu falei, meu tendão tá funcionando, só tá inflamado. Não arrebentou nada. Não quebrou nenhuma canela. Os caras fazem desse jeito. E minha cabeça foi fazendo o quê? Foi expandindo com antifragilidade. Aí qualquer situação que eu tô, alguém tá agonizando, eu falo, isso é só isso. Esse é o segredo. Se expõe a situações ruins para você ficar mais forte.